Fala galera, bem-vindos ao CountryCast, podcast do Country Clube Valinhos, novamente aqui PH. Ao meu lado hoje, César. Beleza, Cezão? Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo aí, mais um bate-papo com a gente aqui. E hoje o César está trazendo umas informações importantes para nós aí. Vou passar a bola para ele aí, já explica para a galera, César, fica à vontade aí. Então, agora esse ano a gente conseguiu fazer uma divulgação, né? Vamos fazer uma divulgação maior com a nossa Semana de Segurança Aquática. E aí estamos trazendo um convidado, o Regis, da Sobrasa. Regis, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Obrigado a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui no Country Club de Valinhos, poder trazer um pouco de informação em relação ao que a gente entende sobre prevenção aquática, né? Me chamo Regis Amadeu, eu sou educador, né? Trabalho como voluntário na Sobrasa há 10 anos e a minha atuação ela está basicamente ligada a disseminar conhecimento em relação ao que a gente já conhece sobre o tema, né? Vou contar um pouquinho para vocês como que eu cheguei na Sobrasa, né? Eu sou apaixonado por água, sou nadador, sou mergulhador, né? E em algum momento da minha vida eu me percebi dentro de um cenário onde eu entendi quanto que nós estávamos matando de brasileiros todos os dias no país. Aquilo me trouxe um tremendo incômodo de eu falar, não dá para ficar fora disso. Eu vou me engajar em algo que faça sentido e que a gente possa conseguir transmitir mais conhecimento e começar a mudar o cenário, né, do que hoje o afogamento acaba causando nas famílias que são submetidas a esse trauma. A Sobrasa é uma organização não governamental, é uma ONG que já existe no Brasil há 27 anos. Essa ONG ela foi formada pelo Davi Spielmann, que é um coronel da reserva do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, e um médico que já atuava na fronte de resgate do Miguel Couto, de helicóptero para para fazer transporte de afogamentos ou de outros traumas que estavam ligados a Copacabana, aquela região das praias. Vocês imaginam o que era um dia de verão em Copacabana, né? E ele lidando com essa situação no dia a dia. Quando ele foi para a reserva do Corpo de Bombeiros, ele decidiu unir o Brasil contra o afogamento. Eu acho que aí foi uma data marco que foi estabelecida para que a gente começasse a trabalhar dentro desse processo de aglutinar todos os estados para eles trabalharem dentro de um protocolo que seria um protocolo que normatizasse um pouco o processo, respeitando as particularidades de cada uma das regiões, né? Do sul ao norte, nós temos muitas situações que são diferentes, né? Não só pela questão climática, mas pelos tipos de águas que nós temos, né? Nós temos águas das nossas costas marítimas todas, nós temos piscinas, nós temos clubes, nós temos rios, igarapés, cachoeiras, cascatas, condomínios com flor d'águas, ambientes de decoração, que a água também acaba sendo um ambiente de exposição. Então, tudo isso são ambientes que causam risco, né? E como lidar com o risco, né? Mitigando eles, né? Evitando que as pessoas cheguem próximo a ambientes de risco. E se esses riscos forem monitorados, eles deixam de ser riscos, eles passam a ser algo que possa ser evitado, né? Nessa jornada do Spielmann, ele conseguiu, então, conversando com cada um comandante de corpo de bombeiros de cada um dos estados, fazer essa reunião e montou-se, então, uma diretoria executiva, que era basicamente formada por militares que estavam na reserva, ou do corpo de bombeiros, ou da defesa civil, e aí começando a juntar um pouquinho colaboradores que estavam em outras disciplinas, em outras especialidades, como, por exemplo, Liga de Trauma, SAMU, né? Professores de educação física, professores de natação. Então veio alianças importantes com o CREF e com outras instituições que juntos começamos a discutir o problema, né? E como lidar com o problema, né? Cada um com as suas particularidades, mas é um problema a ser discutido para que a gente começasse a pensar em protocolos e que esses protocolos pudessem ser disseminados para que a gente conseguisse estabelecer um padrão. Muito bem. Isso foi se dando ano a ano, né? E logicamente que, como tudo, você vai ganhando as etapas a partir dessa troca de conhecimento. E o crescimento da nossa base, né? Só para vocês terem uma ideia, agora depois dessa jornada de mais de 25 anos, nós já estamos com 27,
Nós somos mais de 3.000 voluntários no país. Né? E isso é incrível, porque, de certa forma, a gente está chegando em todos os lugares que a gente, de fato, queria chegar. Aonde a educação não chega. Né? Então, via de regra, quando a gente está com essa oportunidade de falar com vocês, né? E através de canais digitais, chegar para os sócios, chegar para outras pessoas e poder contar um pouquinho como que se pode mitigar riscos através de conhecimento, de troca de experiências, nós estamos fazendo algo incrível. Né? Por quê? Quem recebe esse conhecimento acaba entendendo como que ela tem que lidar com cada situação aquática sem que aquilo seja um problema. Não é um problema, a água é um tremendo prazer, a gente gosta de estar na água. Cada vez mais a gente quer ter acesso às águas. Né? Um jovem que aprende aqui no clube uma natação de base e vai para a praia, ele vai para o rio, ele vai para a cascata, ele vai para a cachoeira. Ele não usa só para a piscina do clube, ele não usa só os ambientes aquáticos do clube. Então, o clube, nesse momento, passa a exercer um papel fundamental no exercício da cultura e da educação, para que esse jovem que está no aprendizado do processo de natação também entenda como que ele tem que prevenir outras questões que estão ligadas a esse processo. E isso, então, faz parte. Dos programas que a gente tem na Sobrasa, a gente destaca 4 que são principais. Né? Então, eu queria contar um pouco para vocês os números que a gente acompanha no país. Né? Nós estamos falando que todos os dias 16 pessoas morrem afogadas. Por né? dia? Por dia. Brasil, né? E Brasil. pior que isso, né, cara? Quando a gente fala disso, a gente acaba se atentando um pouquinho. Quem são e onde que essas pessoas morrem, né? Então, 4 crianças morrem afogadas diariamente no Brasil. Então, todos os dias, 4 crianças vêm a óbito. Né? A cada 3 dias, uma criança morre dentro de casa. Né? Então, isso assustador, tudo... né? Porque Assustador. a mídia não solta não isso divulga. como uma divulgação em massa, até para que isso não seja um alarme, né? Por quê? Porque eles não sabem como lidar com isso. Então, qual é o nosso papel? De mostrar como lidar e como transformar isso para que isso não seja um problema, para que isso seja algo de aculturamento, algo natural, né? E a gente vai, então, trabalhando o processo, né? Afogamento é a primeira causa de óbito de 1 a 4 anos de idade. Tá como primeira? Primeira causa de óbito. A segunda causa de morte de 5 a 9 anos. E a terceira causa de 10 a 14. Então, quem está assim, mais sendo submetido ao problema do trauma do afogamento são as nossas crianças. Né? E são crianças que, muitas das vezes, quando a gente fala da primeira causa, de 1 a 4, não são crianças que sabem nadar. Né? Então, quando a gente enxerga isso, a gente está falando de crianças que deixaram, de alguma forma, ficaram sozinhas, ficaram sem monitoramento dos pais ou dos responsáveis. Algum lugar com risco, né? Um lugar com risco, né? Então isso acaba trazendo esse número para a gente. É caixa d'água, é tanque de casa, é um jardim que tenha uma fonte, né? Um balde, né? Um balde. Que você tinha dado exemplo. Sim, então são situações que a gente olha e fala, puxa vida, como que a gente cria uma cultura para os pais entenderem que eles são responsáveis com os filhos? Né? Não dá para a gente deixar os filhos a menos de um braço de distância numa situação como essa. Sempre próximo, né? O celular, né? Então eu estou no celular e meu filho está aqui, está tudo certo. Eu desviei a atenção, num piscar de olhos o afogamento acontece, né? É algo muito rápido e pior, muito silencioso. Não dá tempo, às vezes, da gente perceber que estamos vivendo sobre uma situação de afogamento, né? 44% dos registros ocorrem no verão, lógico, no país tropical. Né? A gente sabe que no sul do Brasil, nesse momento, poucos óbitos vão acontecer nas praias porque as praias fecham. Não tem mais guarda-vidas presentes lá porque as operações de verão encerram as atividades nas praias. E ninguém vai lá pôr o dedo naquela água gelada. Né? Mas, em compensação, o nosso Nordeste recebe um volume de turistas gigantesco, que são as férias de julho. Né? Então, nós aqui no clube vamos perceber o quê? Que você vai ter uma diminuição de um grupo que frequenta no dia a dia, porque essas crianças vão estar de férias, eles vão para as colônias de férias, vão passear, vão viajar e vão para outros ambientes que não são ambientes que eles têm domínio. Aqui dentro do clube, eles têm domínio, eles sabem como lidar com os espaços deles, porque eles estão no dia a dia aqui. Lógico que mesmo assim, num clube, a gente tem que monitorar, tem que olhar para os nossos espaços e entender o que a gente precisa fazer para que esses espaços estejam mais preparados para receber nosso dia a dia, né?
Eu falo que hoje habitabilidade é uma questão importante, né? Como a gente habita nosso meio e como a gente monitora para que esse meio esteja cada vez mais seguro para a gente poder habitar de forma mais consciente e de forma mais tranquila, né? Então a gente trabalha muito nesse processo. Afogamento é 200 vezes maior de risco do que acidente de trânsito. Nossa. Cara, isso é incrível. Quando a gente olha esses números, a gente se depara com uma situação que é real, né? Que acontece e como que a gente tem que fazer isso. O Brasil tem o maior número de guarda-vidas do mundo, pra vocês terem uma noção. Toda a nossa corporação, guarda-vidas, somando-se entre guarda-vidas civis, guarda-vidas militares, guarda-vidas voluntários, é a maior concentração de guarda-vidas do planeta. E mesmo assim a gente só consegue monitorar 30% dos nossos ambientes aquáticos. Porque nós somos gigantes, nós somos um país continental, né? Então isso é, né? Áreas sem guarda-vidas têm risco de morte 60 vezes maior. Então quando a gente olha isso, a gente fala num clube, aonde a gente tem que colocar os nossos guarda-vidas? Qual é o protocolo que esses guarda-vidas têm que seguir para a gente poder garantir que eles estejam dentro de um processo de monitoramento adequado àquelas áreas que foram mapeadas dentro do ambiente que é o ambiente conhecido de vocês, né? Então aqui dentro do clube tive chance de conhecer esse clube que é lindíssimo, um clube extremamente gostoso de estar presente, de frequentar. Vocês têm ambientes extremamente interessantes, só que tem que ser cuidado, né? Tem ambientes que eu vou trazer recomendações para que vocês possam observar isso a diretoria executiva, para que eles possam tomar uma visão sobre essas observações e fazer melhorias pequenas e sutis, mas que vão trazer para vocês uma melhoria no processo de segurança aquática, né? E também, como que esses guarda-vidas que hoje são presentes, eles podem também melhorar o protocolo deles em relação ao que eles hoje praticam e o que pode estar sendo praticado por um protocolo global, né? E isso também a gente vai ajudá-los a identificar qual que é o protocolo global, como que está a base deles em termos de informação, e para que eles se integrem a uma rede de conhecimento e a partir de troca de experiências, eles entendam que existem melhorias e o protocolo todos os anos passa por revisões. Porque todo ano a gente está aprendendo um pouco mais sobre o assunto, né? E a gente vai, a partir dessas trocas, melhorando a nossa condição de agir perante uma situação. O que a gente entende que 90% do processo é na prevenção. Se tudo der errado, a gente tem que partir para um outro processo, que é a reação. E no passado, eu acho que vocês que são mais ou menos também mais experientes como eu, né? A gente vem de uma geração que eu me lembro quando eu era garoto, eu ia para uma praia, eu ia para um clube, né? Eu chegava lá e eu tinha aquela figura do salva-vidas, né? Vocês lembram que o termo era salva-vidas, né? Sim. E hoje, como que a gente chama esse profissional? Né? A gente conseguiu mudar isso, né? Hoje a gente não já classifica a linha profissional como salva-vidas. A linha profissional está enquadrada como guarda-vidas, né? Ou seja, eu quero ser cuidado por alguém. A prevenção, ela é o que traz o guardar. Deu tudo errado, o cara tem que saber agir para me salvar, né? Mas ele está aguardando antes de eu entrar. Então o apito do cara é mais importante nesse momento do que ele entrar na água. Né? Saber lidar com um sinal de que eu estou entrando numa área de risco é mais importante do que alguém ter que ir lá e me tirar da área de risco, né? Então tudo isso a gente também atribui que é um protocolo de melhoria num processo que é de aculturamento e que não é de curto prazo, é de longo prazo, e que a gente vem conseguindo transformar isso com o decorrer dos trabalhos que a gente vem disseminando, né? Isso é super importante também a gente citar. Assim, o afogamento ele tem uma linha do tempo, né? A gente imagina que a partir de a gente juntando mais profissionais que disseminem conhecimento, a gente vai chegando e vai ampliando o olhar em relação à prevenção. Como que a gente faz isso na Sobrasa, né? A gente tem alguns programas de prevenção que são instituídos para que a gente possa chegar nesses ambientes. Eu vou destacar alguns que eu acho que são mais pertinentes. Então, vocês imaginam que quando eu apontei para vocês que o maior número do problema está em crianças, e a gente sabe que a educação transforma, a gente tem que ter um programa voltado para as crianças. Então, a gente tem 2 programas que são bases para a área de educação e para as faixas etárias de primeira e segunda infância, né? A gente está falando do Kim na escola e do Sobrasa Kids.
né? Nós temos os personagens, a gente tem um teatrinho, a gente tem um conteúdo programático preparado para que esse ambiente aconteça de forma adequada para lidar com essas crianças, e a diferença de um para outro, né? Sobrasa Kids, eu recebo um grupo de crianças e faço esse teatrinho num ambiente que eu posso recebê-los. Por exemplo, eu estou num ambiente de praia e eu convido uma escola da comunidade, um grupo de apoio, um grupo da cidade, para trazer um grupo de crianças para sentar numa roda na areia de praia comigo, e lá eu converso com essas crianças e a gente faz o teatro com um cenário montado, deixa um gibi, deixa um material para que eles levem para casa, e aquelas crianças veem um pouquinho de uma movimentação que a gente faz nessa oficina, são impactados por esse conteúdo positivo, não é um conteúdo que a gente vai falar de trauma, né? Falar de coisas que para eles fazem sentido, mas alertando para o problema. E eles vão levar embora, então, essa informação para casa. E vão levar algo que para a gente é fundamental, né? Eu sou de uma geração que eu recebia lá meus gibizinhos que minha mãe comprava, né? Que davam para a gente e tal. Eu nunca vi um gibi físico e pro lixo, né? Eu nunca vi nenhum gibizinho e pro lixo. Então, um gibizinho você pega, eu ganhei o gibizinho, eu vou ler e tal, eu vou gostar, eu vou dar pro meu primo, eu vou dar pro meu sobrinho, eu vou dar... O gibi sempre é uma ferramenta pedagógica importante se o conteúdo está bem adequado. Então, a gente elegeu alguns gibis. Cada um desses gibis está ligado a um tipo de tema, né? Um gibi de águas abertas, um gibi de rio, cachoeira, cascata e igarapés, um gibi de piscinas, inclusive que a gente criou uma liga da justiça, assim, né? Que são os amigos da prevenção, né? Com vários personagens que estão ligados nesse processo, e aí esses personagens interagem numa história, mostrando um pouquinho como a gente está lidando com cada ambiente. Inclusive, até mesmo o Gustavo Borges cedeu o personagem dele, que é o Gustavinho, né? Ele também interage com a gente nos gibis, e assim a gente vai levando essa informação para essas crianças da forma com qual a gente entende que eles vão ser impactados positivamente. A outra questão é o Sobrasa Kids, é o Kim na escola. Então aí eu saí do ambiente que eu convidei as crianças e vou ao ambiente da escola. Então eu falo com uma Secretaria de Educação, falo com uma escola privada, me ofereço como voluntário para chegar nessa escola, faço uma programação, como eu vim para cá, eu faria isso numa outra escola, chegaria numa escola, pediria então uma sala de aula de 20 crianças, 30 crianças, 40 crianças, reuniria essas crianças e faria esse mesmo cenário que eu montei em um outro ambiente com o Sobrasa Kids, só que dentro do ambiente escolar. Então, o Kim na escola funciona dessa forma. Isso na internet sobre gente. A gente corta isso. É verdade. Tá legal. A nossa internet ela tá ligada, né? Então, é muito interessante porque é uma atividade que a gente vai para a escola, e eu me lembro que eu aprendi a escovar os dentes graças a um pouco de uma ação escolar, né? Que ia lá um profissional, dentista, vestido de dentista, e me ensinava qual era a importância da escovação, qual era o problema da cárie, qual era a forma com qual a gente tinha que melhorar a nossa forma de agir com a higiene bucal, né? E hoje o que a gente faz é isso, preservando vidas, né? Então, deixa eu só te cortar um pouquinho, Regis. Esse teatro, quando a criança ela sai da piscina, né? Vamos pôr a nossa realidade, que ela aprendeu aqui a nadar, ela vai para uma praia, né? E que nem você falou, é um outro ambiente, né? E ela não precisa saber salvar, mas ela pode chamar o guarda-vida, né? Não há dúvida. Esse Então, teatro mostra, muitas das vezes, além desses programas, ele vai avançando em outras fases, né? Onde a gente vai mostrando como que é a forma correta de agir perante uma situação, né? Porque como é muito rápido o processo, e uma criança, né? A gente tem exemplos aqui em várias situações onde a gente vê uma situação desencadear mortes em escala, né? De um tentar salvar o primo, que salvou o primo, que salvou o sobrinho, que salvou não sei, 5 morrem ao mesmo tempo. Então isso a gente já tem uma condição de explicar para qualquer abordagem que nós formos fazer qual é a forma adequada, né? Vocês imaginam na hora do pânico, né? Vocês estão numa cascata ou num igarapé, um dos amiguinhos entra na água e todos os amiguinhos estão vendo aquela situação. Se eles têm uma informação simples na mão, nada mais acontece. Eles salvam aquela criança sem eles entrarem na água.
né? A gente brinca, joga um coco, joga uma garrafa PET, joga um pedaço de tábua, joga uma corda, joga uma mochila. Qualquer coisa que ele jogar para aquela criança, ela vai estabilizar, ela vai sair daquele pânico, né? Agora, se você se joga, né, não existe tamanho para a gente. Nós somos homens fortes. Se uma criança nos pegar numa situação de afogamento, provavelmente ela vai nos afogar, porque a força daquele momento, que é o momento limite, é uma força que não tem outra que vai comparar. Então a gente não pode se submeter a colocar nosso corpo em risco também perante um afogamento. A gente tem que saber lidar com isso. Hoje todo mundo tem isso, celular na mão, né? Então chama o 90, chama o bombeiro, né? Aciona uma defesa que tenha uma condição de se expor ao risco com o protocolo adequado, né? Para a gente justamente não causar um risco de óbitos em escala ou de afogamentos em escala, né? Voltando um pouquinho só para contextualizar os outros programas, eu acho que para os clubes, né, ou para as academias que têm piscinas, além do Sobrasa Kids ou do Kim na Escola, a gente fala muito sobre o Piscina Mais Segura, né? Eu acho que esse é um programa que tem a cara dos clubes, né? Por quê? Porque aqui vocês têm oficinas, tem brinquedoteca, dá para fazer o Sobrasa Kids, dá para fazer uma série de coisas. Mas o palco de aprendizagem desses caras que gostam da água é na piscina, né? Então eles querem estar na água, né? E na água, então, a gente estimula que exista dentro do conteúdo programático do ano letivo da escola de natação, do ambiente de natação, as semanas piscina mais seguras, né? Então, a semana piscina mais segura são conteúdos programáticos, são discutidos já no universo de mais de 1.500 escolas na América Latina toda, né? E aí cada professor tem uma ideia legal, tal, e joga essa ideia para o grupo, esse grupo entende que aquela ideia é bacana, e aí começa a estimular exercícios que estão ligados à prevenção aquática dentro da Semana Latino-Americana Piscina Mais Segura. Como são 4 no ano, ou seja, cada bimestre ali você tem uma chance de fazer uma abordagem, e essa abordagem é dentro de um processo de aula, dividido pelas faixas etárias, mas com uma série de atividades lúdicas e de exercícios práticos que estimulam o quê? Aquela criança a ganhar uma consciência sobre prevenção ao afogamento. Né? É o que a gente precisa trazer. Se ela tem consciência, ela não vai se expor. Se ela sabe o que fazer, ela não vai se submeter. Né? Então, eu me lembro também quando eu era criança, quantas irresponsabilidades eu cometia comigo mesmo, porque eu não tinha conhecimento. E eu acho que muitos de nós devem lembrar disso, das pirâmides, do empurra-empurra, né? Daquelas coisas que naquela geração do passado não tinham ainda estudos, não tinham ainda disseminação de conhecimento sobre os riscos que aquilo podia causar, né? Então era muito comum a gente ver o empurra-empurra e as pirâmides dentro das águas, né? Hoje você não vê mais, essas crianças já adquiriram conhecimento sobre o que aquilo causa de trauma, então você não vê mais tantos óbitos ou tantas situações acontecendo onde você tem um trauma de cervical, onde você tem pessoas aí que vivem em cadeira de rodas, como naquela geração que acontecia isso com maior proporcionalidade, né? Muito bem. Então, Piscina Mais Segura, eu acho que é um programa esplêndido, tem um conteúdo específico e os clubes têm admitido muito bem isso dentro do conteúdo programático das suas aulas. E isso acaba fazendo a diferença e o clube vai ganhando a cultura da prevenção ao afogamento, né? Essa cultura sendo impactada pelas jovens, pelas crianças, eles transmitem isso para os pais, né? Porque é super importante os pais terem consciência que grande parte do processo de cuidar e de preservar está ligado ao responsável direto. O responsável direto não é uma babá, não é a autonomia de um jovem de que sabe nadar, então nada vai acontecer, né? É da cultura e do pai, né? Que tem que estar perto na hora de tomar uma birita, de curtir, de brincar um pouquinho, mesmo estando num ambiente seguro, como é um clube social, onde todos são parte de uma grande família, né? Aqueles momentos de relaxamento nosso, não pode ser um momento que a gente perca o quê? A visão que existem ambientes próximos a nós que podem ser de risco. Então, como a gente mitiga isso? Né? Como que a gente coloca barreiras de proteção para aqueles ambientes estarem mais protegidos e para que a gente mitigue o problema de a gente desaperceber e ali acabará acontecendo alguma coisa. Então, esse é um programa também que a gente atribui muito valor.
E aí, saindo um pouco desse ambiente mais de crianças e tudo mais, a gente tem alguns programas de adultos, né? Ou de jovens para a faixa etária de adulto. Então, agora eu vou estar, inclusive, num programa nacional que é da IbraSurf. Né? É o instituto que cuida das escolas de surf do Brasil. Né? Então, os donos das escolas de surf são ligados a essa entidade. Essa entidade promove o congresso anual deles. E dentro do congresso anual deles, nós temos um dos programas que é o Surf Salva. O Surf Salva se engaja em programas como esse, ligado a institutos, ou em programas ligados a diferentes situações. Por exemplo, surfistas profissionais, como que estão passando pelas etapas aí da WTS ou da CB Surf e tudo mais, a Sobrasa é convidada para estar lá nessa arena fazendo o conteúdo para o surfista profissional. Puxa, mas o surfista profissional precisa ter acesso a um conteúdo de prevenção ao afogamento? Sim. Vamos lembrar? Quem se afoga, na maior parte das vezes, é quem sabe nadar. Repete isso, por favor. Vamos lembrar? Repete. Quem se afoga, na maior parte das vezes, é quem sabe nadar. Isso é porque ele se arrisca, né? Os homens morrem mais que as mulheres e a faixa etária de óbitos que acontecem com os homens é justamente na fase que a gente está com o poder. Né? A gente se sente autônomo, a gente se sente poderoso, né? A mulher é mais, né, cuidadosa, menos corajosa. Então, nossos jovens, como nós também, né, somos mais corajosos a partir do que a gente ganha poder, né? Então, eu me lembro das histórias, eu nunca quis ter motocicleta, porque se eu tiver uma motocicleta, no começo eu não sei andar, eu vou andar muito devagar, eu vou andar muito cauteloso, eu vou ganhar conhecimento sobre a bicicleta, sobre a motocicleta, eu vou começar a querer chegar no limite dela. E o limite dela, eu não tenho uma testa que é um para-choque, né, cara? Entende? Então a gente tem que entender que o limite existe, né, para tudo, né? E eu me lembro que uma grande produtora de artigos esportistas no Brasil e no mundo, ela promoveu uma ação, isso em meados dos anos 90, que chama No Limits, né? Então, o No Limits trouxe para todo o mundo naquele momento o empoderamento do no limite. Não tem limite, eu posso fazer tudo. Né? E essa grande produtora de artigos esportistas, eles conseguiram ganhar muito mercado, eles venderam demais, só que eles tiveram que entender o que eles causaram também quanto ao no limits. Né? Todo tem limite, né? E esse limite tem que ser respeitado, porque nós somos seres humanos e que a gente tem a nossa limitação no que a gente pode e não pode fazer. Mesmo que a gente tenha livre-arbítrio, né? Se a gente tem uma consciência melhor, a gente vai saber até onde aquele limite é necessário ser exercido. E a partir dali vira um risco muito alto da gente ser submetido a uma situação que pode ser um trauma simples ou pode ser um trauma que causa, né, algo difícil de lidar para a vida toda, né? Vocês imaginam o que é vocês ouvirem um relato de um pai ou de uma mãe que perderam uma criança numa piscina, ou que perderam uma criança numa situação, né, de afogamento, né? Então a gente ouve isso, a gente vivencia isso no dia a dia, e realmente é algo que transforma a vida dessa família, não transforma somente, não é só o problema do óbito, não é só, né, o problema da sociedade que acaba sendo abalada por situações que podiam ser mitigadas, né? Uma das coisas que também a gente fala bastante sobre o afogamento é que ele é um incidente e não um acidente. Vocês sabem qual a diferença do incidente para um acidente? Não. O incidente ele pode ser evitado. O acidente acontece. O incidente não. O incidente ele tem condição de não acontecer. Então nós temos 90% de chance de mitigar um problema. Né? E isso para a gente é toda a ferramenta que a gente precisa para que aquele cenário que a gente tem lá, com aqueles números assustadores, se modifiquem, né? E passam a ser números aceitáveis. Não que uma morte é aceitável. Para mim me incomoda saber que morreu uma pessoa afogada. Mas eu saber também que todo dia eu consigo trazer um pouco de informação, e mesmo sem entender que na ponta eu salvei alguém, aquela informação pode ter salvado alguém. Então eu me sinto melhor, um ser humano mais completo, a partir do momento que eu vou
disseminando mais conhecimento sobre o tema, né? Essa é a forma com qual eu venho lidando com o meu voluntariado e venho tentando trazer a cada momento um pouco de trocas de referências desse trabalho que a gente vem desenvolvendo para que as pessoas ganhem consciência da prevenção, né? Eu acho que isso é fundamental, né? No Brasil, a Sobrasa ela acabou ganhando esse corpo de ser uma entidade extremamente respeitada por todo o comando do Corpo de Bombeiros, por toda a Defesa Civil, por todos os voluntários que estão engajados no processo, pela sociedade que já nos conhece, né? E aí isso trouxe para a gente uma condição de a gente extravasar as nossas fronteiras. Olha que legal, nós somos uma ONG brasileira, nós somos reconhecidos pela OMS, pela ONU, né? Nós fomos a ONG que mais publicou artigos científicos nos congressos internacionais. Nos congressos internacionais é onde saem as publicações dos protocolos que o mundo deve seguir para prevenir afogamentos. E hoje, a cadeia de sobrevivência, que é um protocolo feito pelo Brasil, é a cadeia que é respeitada pelo mundo todo. Davi Spielmann, que é o fundador, ele é a referência global sobre o assunto afogamento. Hoje ele é a persona no mundo que mais é falada sobre a prevenção e afogamento, né? Então, para a gente é uma baita honra tomar essa proporção, saber que é made in Brasil, saber que a gente está fazendo algo incrível, não só para o país, né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, nós temos 1,5 milhão de parques aquáticos instalados, como esses, né? E só que nós temos uma característica, né? E aí nos últimos 20 anos, essas características elas ficam muito evidentes, né? Quem frequenta um clube tem uma piscina aqui. Quantos sócios do clube tem uma piscina aqui e não moram em condomínios que tem uma piscina no condomínio também, né? E que no condomínio, quando ele foi construir a piscina da casa dele, ele queria uma cascata mais potente. Ele queria ter uma cachoeira, queria ter uma água com mais, né, uma hidromassagem. Será que ele procurou uma norma técnica para fazer isso? Ou ele buscou um construtor que ofereceu uma piscina com uma bomba daquele jeito, com, né, uma instalação também daquele jeito? Então a gente tenta imaginar que tudo isso é um conjunto da ópera, porque ainda eu não tenho esse problema. Meu cabelo não vai ser sugado por um ralo, né? Mas ainda tem crianças que vão ser sugadas por um ralo de fundo, né? E hoje existem produtos no mercado para você mitigar esse problema, ou seja, e as bombas que têm que ser instaladas corretamente, com a potência adequada, para que, se num caso de a sucção acontecer, não travar o ser humano dentro do processo de sucção. Nós, forte como somos, se nós somos dragados por um processo de vácuo, nós não saímos, né? Porque vocês imaginam, façam um teste, encham um tanque de casa e abram depois o tanque com o volume de água do tanque e põe a mão sobre a pressão que faz com um bocal pequenininho e com o volume de água de um tanque. Pega essa proporção e coloca numa piscina. A gente está falando só de gravidade. Não Só tá de falando gravidade. De motor, Só de bomba. gravidade. Só de sucção por gravidade. Isso mesmo. Então, é muito sério. Então, tem que ter cuidado para montar uma piscina em casa, tem que saber, você vai para um outro ambiente que não é o seu conhecido, você vai para uma colônia de férias, você vai passear fora, você vai para um hotel. O hotel, né, não vai ter portão, né? O César tem uma dica que ele dá para os filhos dele desde pequeno. Não, eu dou. Eu já falei, minhas filhas entrou na piscina, já procura o bocal lá de sucção. Perfeito. E põe a mão e vai avisar alguém para que tá ligado. Isso. E elas fazem isso. E inclusive, agora não, né? Mas quando elas eram menores, elas iam sair, elas falavam, já sei. Não, já sei e tal. Porque é isso, cara. A gente tem que imaginar o seguinte. Também a gente na Sobrasa entende que não dá para fazer 20 dicas. Vamos tentar simplificar ao máximo e condensar isso. Então a gente sempre promove nos nossos programas 5 dicas básicas. E a gente estabeleceu nossa mão, que é a mão esquerda, que é a mão do nosso coração, como a mão que elege o símbolo da prevenção. E para cada 5 dicas, a cada programa a gente estabelece isso, né?
Então, você vai para uma piscina, tem ralo, anti-sucção de cabelos, tem um botão de pânico, tem um guarda-vidas presente, tem a presença de um responsável, tem um ambiente cercado com acesso limitado. Se a gente tiver essas 5 situações numa piscina comercial, a gente sabe que a gente mitigou muito dos problemas que lá poderiam acontecer. Né? E assim a gente vai, então, conscientizando dirigentes de ambientes privados, a gente vai conscientizando os novos ambientes que estão surgindo no país. Todos os dias tem parques novos aquáticos acontecendo. Eu falei do número de parques instalados, mas nos próximos 5 anos praticamente vai dobrar o número de piscinas no país. Porque a tendência são as pessoas irem para condomínios horizontais, como esses que tem aqui nessa região, e outros que estão saindo de ambientes que são os ambientes que não têm piscina, buscando prédios, condomínios que tenham piscinas. Sim. Ô, Regis, deixa eu cortar de novo, você falou das 5 coisas. Fala um pouquinho sobre o botão É isso que eu ia de perguntar, pânico. esse botão de pânico. Porque se hoje, numa piscina, por exemplo, a primeira coisa que eu já fui ver, nossa piscina, onde a gente faz a aula lá, as outras de fora, tá, teoricamente ali, o ralo tá dentro das normas e tá tampado Bocais, o bocal onde a pessoa que liga a mangueira lá, tá com tampa. Se ela tiver isso, ela precisaria ter o botão de sucção? Sim. O botão de sucção não, o botão de pânico? Sim, sim. Explica isso daí pra gente. Então. A gente recomenda assim, porque vamos imaginar o piscineiro saiu de férias. O cara da manutenção que cuida da piscina ali não está naquele momento no ambiente que é um ambiente que ele tem domínio sobre ligar, desligar e de algum momento acontecer um ato ali. Quem vai cortar a potência da bomba? Esqueceu, não tampou ali, deixou aberto e está sugando. O botão, ele é um botão que tem que estar sinalizado no ambiente que fique claro para todo mundo que ali é um botão de pânico. Como que é o nosso de incêndio, como você vai no metrô e tem lá, no trem tem lá. Sim. Nas nossas piscinas tem que ter um botão Aí esse botão ele aperta e desliga a bomba. Corta toda a energia, corta a bomba, ou seja, você acabou com o problema ali, você consegue agir perante a um problema a partir do momento que você evitou. A partir dali, você tem outro protocolo para cuidar. Então, o botão de pânico também é uma recomendação importante nossa. E assim, o acesso restrito, né? Eu acho que também tem uma situação que a gente tem que olhar para que se perceba que os acessos irrestritos, ele aumenta muito o risco. Né? Então, o ambiente restrito, ele não precisa ser uma gaiola. Né? As pessoas imaginam que, então eu tenho que deixar... Não, os elementos podem ser elementos de natureza, né? Pode ser uma cerca viva, bem feita, que evite que as crianças sobreponham essa cerca. Existe uma norma técnica, né, de você seguir um padrão do que seria uma altura para você colocar, por exemplo, um ambiente de vidro, né, ou de grade, né, para que não fique agressivo no processo visual. Né? Aquilo tem uma forma de você colocar uma porta que fecha sozinha, para você não ter que ficar abrindo e fechando. Então, isso tudo hoje as indústrias já desenvolveram tecnologia e produtos adequados para que a gente mitigue esses riscos que no passado não eram conhecidos. Né? Hoje, por serem riscos que a gente já conseguiu mapear, já conseguiu identificar que ali acontecia o trauma, a gente já teve protocolos que mudam isso. Né? Então, dessa forma, a gente vai constituindo isso. Agora, dia 25 de julho é o Dia Mundial da Prevenção ao Afogamento. Né? Então, nós estamos aí há praticamente um mês e pouco dessa data. Né? Só para vocês terem uma noção da importância dessa data para a gente. É a data do ano que a gente convida todo mundo para participar de uma grande campanha. E quem convida? Quem convidou foi a ONU. E daí a OMS falou, não, lá no Brasil quem vai fazer isso para a gente vai ser a Sobrasa. Então a Sobrasa chega para cada um dos nossos parceiros, dos nossos clubes, das nossas indústrias que fazem parte da parte aquática e pede engajamento de uma campanha digital, que é gratuita e que a gente chama de Go Blue. Né? Esse Go Blue é conscientização. Então, para vocês terem uma noção da dimensão que isso está tomando,
nós estamos convidando cidades a participarem desse Go Blue e acenderem os seus monumentos em azul. Né? E para cada um dos que vão se engajar na campanha, estão fazendo o Go Blue da forma que eles podem fazer. Tem clubes que vão acender algum ambiente azul no clube e vão lá e vão mostrar para a comunidade interna: ó, eu vou acender o mastro do clube de azul. Por quê? Ah, porque a gente vai comemorar o Dia da Prevenção ao Afogamento, que é mundial. E no Dia da Prevenção ao Afogamento, que é mundial, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, acender aquele monumento e vai lá e fazer um cerimonial. Vai lá convidar algum grupo de pais, convidar um grupo de amigos, convidar as pessoas, tirar uma foto, mostrar aquele ambiente que está sendo condecorado naquele momento pelo Go Blue e vai postar nas nossas redes sociais de um processo de engajamento. Legal. E depois disso, mostrar o resultado que isso trouxe. Né? Então a gente vai convidá-los também para fazer parte disso. Né? Eu acho que é algo incrível. Cada vez mais a ideia é trazer esse conteúdo aberto para vocês. Lembrando, nós somos uma ONG, eu estou aqui como voluntário, né? E nossas ações são gratuitas. Né? A ideia é que a gente dissemine isso com uma forma simples, fácil e aberta para que o conteúdo chegue para todos. Né? Nós temos produtos que acabam e parceiros que acabam nos ajudando a manter a ONG. Né? Então, os patrocinadores que hoje fazem parte dos nossos processos de apoio às nossas marcas, para esses produtos existirem, para esses programas existirem, são empresas do mercado que olharam para a gente e falaram: a gente quer chegar em mais lugares com vocês. Então, a gente vai assumir cotas de patrocínio para que vocês tenham produtos físicos e tenham condições de chegar em mais lugares. Né? E isso tem acontecido. Tem um programa também que é muito interessante, eu queria contar para vocês, que é bem bacana. Existe um protocolo mundial que é feito a partir de exercícios práticos para a área de resgate. Né? Então, no Brasil, nós estamos numa edição que já superou mais de 15 edições, que é unir o Brasil com uma grande competição aquática. Então, cada comando do Corpo de Bombeiros, a cada ano, envia sua tropa de água, né, sua delegação aquática, para participar de um torneio que a gente chama de Sobrasa Rescue, né, onde existem provas globais que são exercidas no mundo todo para fazer uma campanha, um programa nacional. Né, o ano passado foi no Rio Grande do Sul, ano retrasado, antes da pandemia, foi no Nordeste, esse ano vai ser em Santa Catarina, e a gente está falando de uma reunião de já mais de 500 guarda-vidas acontecendo, junto com Marinha, junto com convidados, e cada um com as suas delegações, cada um com os seus uniformes, chegam nesse ambiente, tem provas de piscina e provas de praia. Corrida com nadadeira, resgate com pranchão, coisas que para esses caras fazem todo no dia a dia. Só que nesse momento eles seguem um protocolo. E é um grande momento de confraternização também, onde a gente aproveita e faz um simpósio, né, reunindo toda a diretoria da Sobrasa, reunindo mais interlocutores que falam sobre temas específicos do afogamento, para a gente poder estabelecer mais troca ainda e poder ainda crescer um pouco mais a nossa disseminação de conhecimento. Eu acho que é um pouco disso que eu queria contar para vocês. Eu não sei se eu posso contribuir de alguma outra forma, mas a ideia seria falar disso, mostrar um pouco os nossos programas e poder falar um pouco da Sobrasa, que eu acho que, de novo, né, eu sou um apaixonado pela instituição, por perceber que ela é uma instituição séria, formada por profissionais que não precisavam estar engajados mais nisso, né? Já cumpriram sua missão, né, militar ou em outras esferas e decidiram voluntariar, né, para que esse cenário se modifique. E tem boas notícias, né? Se a gente pegar a linha do tempo desses 27 anos, a curva tem diminuído, mesmo com o crescimento do acesso e dos parques instalados. Então a gente silenciosamente tem feito dar certo, né? Isso é incrível, né? A gente está conseguindo de alguma forma contagiar mais pessoas, levar mais conhecimento, trocar mais referências, e a partir dessas trocas a gente sabe que a gente está aculturando melhor nossos jovens, trazendo uma semente de prevenção para que essa toda
daqui a 20 anos, 30 anos, a gente fala, nossa, olha como a gente conseguiu mudar ainda mais o cenário de óbito no nosso país. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essas 4 etapas que acontecem durante o ano de semana de prevenção, né? Inclusive está acontecendo agora, né? Sim. No Brasil, a partir de ontem começou a semana de prevenção. A nossa aqui no clube vai ser a semana que vem. Inclusive, convido vocês a sábado, dia 27, uma palestra, né, Paulo? Isso aí, né? Junto com o Regis. Então, a gente até vai falar de novo no final. Sim. Mas se tiver pergunta, né, curiosidade, vem para a palestra, vai ser aqui no clube. A gente vai estar divulgando e para tirar todas essas dúvidas. Regi, queria que você falasse um pouquinho sobre essa semana. Aqui no clube a gente vai fazer com os nossos alunos, nós fizemos o ano passado e aí esse ano a gente está tentando fazer de uma maneira aumentar, fazer uma divulgação maior, né, se preocupar com mais qualidade do programa que a gente vai fazer. Por isso que eu fui atrás do Sobrasa, né? Obrigado de novo pela sua participação, muito importante. E conta um pouquinho como que é, porque na minha visão a gente só faz ali uma atividade com eles, fala alguma coisa e tal, mas eu sei que é bem diferente um pouquinho. Queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que vocês vão ter a oportunidade de estar mais engajados daqui para frente, então vocês têm acesso a um conteúdo que já está muito mais desenvolvido e que vocês podem utilizar esse conteúdo de forma muito aberta, né? É uma interação de 45 minutos com crianças, adultos e seus professores. A gente convida os pais para estarem presentes também, para verificar um pouquinho e enxergar um pouquinho que tipo de atividade que é essa, para eles também se sentirem engajados no processo, né? Uso de linguagem lúdica, didática, vídeo em desenho animado, leitura de gibi, teatro e prática de piscina, é o que acaba considerando os 45 minutos de atividade. Temas de prevenção e afogamento em piscinas, basicamente, para que e eles levam os temas transversais que seriam em outros ambientes. 18 estados do Brasil já fazem parte desse processo já crescente. A gente está falando de 2012 a 2022, uma média de 476 instituições já engajadas no processo, né, com mais de 620 mil crianças, professores e pais participando do programa, né. De 2 anos para cá, esse programa tomou uma proporção gigante, né. A América Latina acabou se engajando também, então a gente conseguiu chegar em lugares fora das nossas fronteiras. Existe uma diretoria específica para lidar com esse processo, para que a gente tenha conteúdo mais organizado, mais pensado. Esse conteúdo não é só pensado por nós. Então, uma boa prática sua aqui, que demonstre para a gente que faz sentido, essa boa prática vai para o grupo coloca essa sua prática para que todos possam perceber se naquele ambiente deles, aquela prática que você fez aqui serve lá. Então, essa é a troca, cara, que dá algo de resultado incrível, onde que as nossas experiências, se elas vão crescendo nas nossas observações, elas podem ser utilizadas por outros educadores também, por outros profissionais, e percebam que aquilo está dentro de uma diretriz que a gente também avaliou e falou, puxa, que legal, César, essa sua aula é incrível, a gente quer levá-la ela de forma adequada para que no Sobrasa Piscina Mais Segura faça parte daquele enxoval de situações que podem ser dispostas por vocês também, né? Então, é um processo que a gente quer convidar qualquer escola de natação, qualquer clube a participar, né? Esses conteúdos programáticos, eles vêm organizados. O próprio site já vai ser agora no próximo período até uma landing page para o próprio programa, para facilitar um pouquinho o acesso aos conteúdos. Mas hoje, no conteúdo aberto, você já teria tudo o que você precisa para melhorar a sua organização do conteúdo programático e de como abordar nessas 4 semanas a forma mais pensada sobre nós, como que você chega nessa sua comunidade de forma adequada. Sim. Tá ótimo. Eu achei que falou bem, né? Assim, a gente conseguiu atingir toda a parte de água, né? E então, mais uma vez, agradeço a sua participação. Quero saber aí do Paulo se ele tem mais alguma pergunta. O Paulo é um curioso, sabe? O
O Paulo, na verdade, ele é um surfista, né? Mas ele não gosta de contar essa experiência dele. O Paulo tem que fazer um surf salva com a gente, Olha vai lá, ser incrível, Surfista não, tô tentando aprender. A gente Mas sabe. eu tive 3 experiências de mar que assim, tem a proatividade e tem os que enroscam, né? Então, eu salvei 3 já. Mas assim, com segurança. Porque um foi um senhor, uns 70 e poucos anos já, com cirurgia do coração e tal, era um bombeiro aposentado. O mar estava agitado e tal, e ele começou a tirar as crianças. Não, sai porque o retorno por baixo estava muito forte. Em cima estava de boa, mas por baixo você sentia nas pernas a água puxando, mesmo na água na canela. E do nada o mar puxou ele. E ele não conseguia voltar, ele começou a pedir socorro, ajuda, ninguém. Tinha uns 7 ou 8 adultos do meu lado ali, eu estava tirando foto de onda, e os caras tudo olhando. E nisso tinha um molequinho com uma pranchinha de isopor. Eu dei a câmera na mão do moleque, no que eu dei a câmera, eu puxei a prancha, estourei até a cordinha na mão do moleque. Aí eu fui, cheguei até o senhor, estiquei o braço com a prancha, falei, segura. Fiquei longe para ele me agarrar, senão, aquele caso que você falou lá, de agarrou, já era, né? E aí falei, segura na prancha que afundar, você não afunda mais. E aí eu tentei começar a trazer ele de volta, mas o mar não deixava. Eu falei, fica aí, não larga a prancha, que eu já volto, eu vou buscar ajuda. Aí saí, minha esposa estava na areia, com barrigão 6 meses, esperando meu filho, e ela desesperada lá. A família do senhor não tinha nem visto que ele estava se afogando, ele ia morrer, ia sumir e ninguém ia achar. E aí corri até o outro lado da praia, onde tinha um esquibanana lá, o cara catou o barco. O cara chegou uns surfistas também, já entrou com prancha e tiraram o senhor. Esse foi um caso. Na outra, os caras brincando ali, eu não sei se você conhece, a gente fica ali em Massaguaçu. Sim, conheço. Então, praia tranquila, né? Muito mais ou menos, né? Praia tranquila. Tombo bravo, para quem não conhece, é uma praia de tombo. Do então, lado de Caraguá ali, muito isso, fácil. tem uma valeta lá, que a gente chama de buraco, né? Onde a onda quebra. Então, se você não sabe nadar, fica de lá de fora, que é a melhor coisa que você faz. E a bola caiu na beiradinha, o moleque foi buscar. O moleque tem uns 16, 17 anos, só que não sabia nadar. A família não conhecia a praia, ele entrou para pegar a bola. No que ele entrou para pegar a bola, tomou uma porrada, mas já puxou ele para dentro. E aí o pai começou desesperado. Eu tava indo guardar as coisas no carro, eu vi o cara olhando para um lado, para o outro, apontava para o mar, apontava para o lado. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa, para minha esposa. Eu falei, guarda as coisas no carro que eu já volto. E aí ela falou, não vai entrar na água, hein, não vai inventar de salvar de novo. Eu cheguei lá, o moleque tava lá dentro. Nisso entrou um outro, que já sabia mais ou menos nadar, para ajudar. Eu falei, vou ficar aqui olhando, o cara vai tirar. Pelas contas, eu tirei os 2. Tirei o moleque, que não sabia nadar. Que aí, o que acontece? Eu olhei atrás da barraquinha do moleque, tinha uma prancha, a bendita prancha de novo. Catei a prancha, arranquei a roupa ali já, fui lá, busquei o moleque. Aí o cara falou, dá pra ir? Não, eu tô tranquilo, pode ir. Tranquilo. A sorte dele é que ele agarrou a bola que o moleque tava tentando buscar. Aí eu voltei, peguei o cara e trouxe o cara de volta. E aí que eu falo, às vezes a informação que a gente leva, se a gente consegue chegar a uma pessoa, eu acho que o meu papel aqui tá lindo. Foi o que aconteceu, a gente trouxe o Fábio, ele é bombeiro civil e ele deu algumas dicas de primeiros socorros. E da última vez que fui para a praia, uma menina estava entrando na água, ela começou a ter convulsão, nunca teve. E os pais desesperados, já queriam meter a mão na boca do moleque, da menina, para poder... porque tá aquela história de pensar e tal. Falei, não, mano, só vira lá de lado, segura a cabeça, apoia pra ela não se bater e ela vai voltando devagarzinho. Foi o que eu aprendi com o Fábio aquele dia. Então, eu digo, dessas informações que a gente tá aqui, se a gente conseguir chegar numa pessoa e isso servir e ajudar, eu já fico feliz. Mas ele demais. vai fazer o surf salva. Eu acho que deve fazer. Ele vai fazer, né? Depois dessa... Nossa senhora, eu fico feliz demais dessa ideia, cara. Todo surfista, né, como você, já se depararam com situações como essa, né, porque é muito comum, né, é mais comum do que a gente imagina, né, então vocês que estão com o dia a dia dentro de um ambiente que vai para o surf, na praia acontece bastante esse tipo de situação, seja na corrente de retorno, que é onde as pessoas não conseguem identificar onde está a corrente de retorno, o surfista sabe, porque é onde ele quer entrar, porque ele vai passar a arrebentação de forma mais fácil.
É o canalzinho lá, opa, aqui tá o canal, eu vou cair para dentro aqui, tô lá fora, não me cansei, não nada, e vou que vou. E vou pegar mais onda, e vou brincar mais. Então, para o surfista, é o caminho de chegar lá aonde que ele quer para poder pegar as ondas. Para o desconhecido, é o ambiente de pânico, porque qualquer puxada, água no umbigo, sinal de perigo. Sim. E puxa mesmo. Esse senhor que era um profissional, Um salva-vida, um bombeiro aposentado. Como aposentado, ele estava puxando as pessoas porque ele tinha consciência daquele problema. Mas a força é tão grande que ele não conseguiu segurar. Né? E no caso que você comentou também sobre a convulsão, pode acontecer com qualquer um de nós, quer dizer, um mal súbito. Então, saber nadar, tá tudo bem, é legal saber nadar, é importantíssimo. Mas às vezes eu posso ser cometido com um mal súbito. E aí, quem vai me ajudar? Como que alguém vai perceber qual seria a melhor atitude? Né? Então, por conhecimento, você naquele momento teve chance de fazer uma intervenção positiva ao ponto de tranquilizar a família, mostrar que existia um protocolo adequado, que não era um protocolo imaginado, né? E que você conseguiu ali mudar o ambiente. Aquele cenário se modificou. Sim. Podia se tornar um ambiente extremamente de pânico, porque é uma tensão demasiada que acontece quando você está sendo submetido a isso, e você traz aquele ambiente para um ambiente mais tranquilo. Olha, calma, ele vai voltar. Chama Sim, já chamou o resgate né, e aqui eu estou enquanto o guarda-vidas não chegar. O guarda-vidas chegou, guarda-vidas, aconteceu isso, estou aqui do lado, já fiz o que eu achava que devia ser feito. Chegou o SAMU, eles assumem a cena. Sim. Né? Então a gente vai dando a cena para quem ganha a hierarquia do processo de responsabilidade sobre aquela cena. A gente tem que assumir uma cena? Não, mas a gente às vezes se vê numa situação que se a gente não fizer, a gente está deixando uma vida ser ceifada. Assistir, né? Assistir de camarote não é legal. Né? Agora, você ter condições de agir, ter ferramentas adequadas para colocar aquilo como uma barreira que te preserve a vida também, e você poder fazer uma intervenção positiva, você vai para casa com um sentimento incrível de que você transformou aquele ambiente, salvou uma pessoa, né, preservou uma família, né, de algo que ia acontecer se você não estivesse lá. Né? Então, eu sempre considero que esse aprendizado que a gente vai tendo na nossa vida, ele traz para a gente uma responsabilidade também de a gente saber agir corretamente perante as situações que a vida nos apresenta, né? Em qualquer ambiente. Né? E isso para a gente é incrível. Né? Agora a gente tem discutido muito, desde o ano retrasado, a Lei Lucas como uma lei que chegou para as escolas poderem promover ações de prevenção e primeiros socorros dentro da primeira infância já na escola. Fundamental. Sim. Hoje, uma criança é diferente da criança de como nós éramos criança. Né? Hoje, se eu tenho 4, 5 anos de idade, eu sei lidar com isso daqui. Eu sei pegar meu celular e identificar que meu pai, que meu avô está tendo um problema dentro de casa. Opa, eu sei que o 190 eu consigo chamar. Eu sei identificar um problema mais facilmente. Sim. Então, olha como vai mudando também, né, nossa cultura em relação à questão da prevenção mesmo. Né? Então, eu acho que é um pouco disso que a gente tem que se alimentar. Prevenir é salvar, educar para não se afogar. A gente tem esse tema também, que é um tema que a gente levanta como bandeira, é um nosso mote. Prevenir é salvar, educar para não se afogar. Né? A gente fala isso de forma veemente e a gente coloca o nosso símbolo da prevenção em todos os nossos programas, para que a gente consiga levar isso cada vez mais e mais e mais a mais lugares. Então é um prazer estar com vocês. Eu fiz questão de aceitar esse convite. Para mim é uma honra estar no Country Club. Eu sou de clube, né? Eu cresci em clubes, né? Em clubes assim bastante diferentes. Hoje eu sou conselheiro do meu clube, faço parte da diretoria da parte aquática. Eu viajo e visito clubes do país todo e fora do Brasil também. E toda vez que eu me sinto no clube, eu me sinto acolhido, né? Porque a gente sabe que nos clubes a gente tem famílias, né? Sim, e que são famílias que vivem em comunidade, né? E que querem ver cada vez mais a comunidade mais unida e com menos problemas. Então a gente discute problemas comuns que tem ao nosso entorno, mas a gente está no nosso clube, que é o nosso lar, né?
que é nosso jardim da infância, que é a nossa sala, que é a nossa forma de descontrair. Sim. É a nossa forma de a gente vir buscar a qualidade de vida, buscar uma alimentação que a gente sabe que está sendo feita de forma mais cuidadosa para a gente sabe que as nossas festas são melhores, né, no nosso âmbito, a gente convive com amigos, a gente convive com pessoas que cresceram junto com a gente vê filhos dos nossos amigos crescerem junto com a gente. No clube de vocês têm essas particularidades que me encantou em saber que muitos de vocês, gestores do clube, são daqui de 30 anos, são filhos de antigos gestores e que hoje vocês estão contribuindo com o clube para que ele continue sendo uma referência e para que ele continue crescendo dentro do princípio de propósito que o clube tem na comunidade de vocês. Então, quando eu vir no sábado aqui, vai ser também muito legal poder conversar com quem estiver presente, poder trocar também essas referências, tirar qualquer outro tipo de dúvida, mas mais do que isso, é estar com vocês e poder contribuir dentro do que eu posso e dentro do que eu consigo para trazer um pouco mais de comunicação, informação e conhecimento. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado, Regis, mais uma vez. Então, pessoal, lembrando, né, no sábado, dia 27, a partir às 9 das horas. 9 horas, na sala de violão. Nós vamos vai fazer ser essa palestra, vai ser bem bacana. Então, todos os convidados, é uma palestra aberta, pode vir, comparece, traz as suas dúvidas. Já troca uma ideia com o Regis lá. Cara, eu acho importante demais. Até levantei também para a diretoria aqui a questão dos nossos funcionários, até que na parte da limpeza da piscina. Sempre batendo nessa tecla. Que assim, a minha preocupação, eu vejo eles trabalhando direto lá e falo assim, os caras sabem nadar? Eles sabem se virar? Não sabem nadar. De roupa? De sapato, de bota, disso, daquilo? Falei, como que a gente pode melhorar? Pôr um colete salva-vida enquanto o cara está na beira da piscina, porque na hora que eles estão limpando, o guarda-vida não está ali. Então, algumas coisas. Aí que começou a falar, comecei a pensar lá debaixo do kids, com a piscininha lá, com a água na canela. Entendeu? Então, como você falou, assim, tem várias melhorias que a gente pode estar fazendo para assegurar ainda mais a qualidade de vida do associado. Isso mesmo. Então, fica aí a dica, vem, participa da palestra, compareça aí. Até essa semana da garotada aí vai ser bacana. Meu filho participou ano passado, ficou feliz pra caramba esse ano, então ele vai curtir. Tá na colônia de férias, praticamente. A brincadeira mergulha com roupa, nada sem óculos. Aí eles ficam balançando a água como se fosse um mar ali, tem que se virar, passar pelos obstáculos e tal. Joga boia e puxa. Faz um salvamento. Então, e eu, vamos dizer assim, fico feliz de ter salvado essa última vez lá na praia, mas eu fiquei mais feliz ainda que ele estava lá. Ele estava na areia e viu o quão é perigoso essa questão de água, é difícil e principalmente de tirar, de resgatar. Então, eu acho que quanto mais informação que a gente conseguir levar, que eu falei, se a gente conseguir chegar a isso, ajudar alguém, eu fiz minha parte. Isso aí. Então, agradeço demais a sua presença. A gente se vê aí no sábado novamente aí. Só não me peça para tocar violão, eu não sou de instrumento. Não peça para dar um mergulho na água, tá tudo bem. Tranquilo, tranquilo. Violão. Não, a gente vai deixar no jeito lá. Só vai ser na sala de violão. Tá bom. É dó. Só toca dó. Eu tô com dó. Dó. Mais ou menos. Mas é isso, César. Obrigado pela ajuda, a presença de novo aí. Por precisando, eu tô aqui. Trazer esse conhecimento para nós aí do Regis. Eu falo, tem gente aqui no clube que agrega, então não só o César, mas a Lídia também trouxe algumas pessoas aqui do clube para a gente conversar, outros que indicam também, a gente fica muito feliz para ter essas informações, né, esse conteúdo para os associados. Antes de terminar, então, se inscreva no canal do CountryCast aí, ative o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Estamos em busca dos 1.000 inscritos. Com 1.000 inscritos a gente vai sortear uma canequinha aí. Já tivemos uma liberação do presidente aí, do financeiro. Tá com quantos? Com quase 900 aí. Então agora com a participação do Regis vai subir. Vai bombar. E é isso. E me agradecer mesmo. Obrigado pela presença de vocês. É um prazer, é uma honra. E nosso canal também está aberto para conteúdos que vocês queiram pesquisar. Sobrasa.org, né? Eu acho que tem bastante material ali à disposição. Né? E às vezes é uma dúvida simples, que às vezes não está na nossa frente. Não deixem de também buscar como referência nosso portal
para que vocês tenham acesso a mais informações, né? Então, fiquem E super à vontade. se alguém quiser entrar em contato contigo... Diretamente comigo, eu vou disponibilizar o meu número do celular, o WhatsApp. É o único número que eu tenho na minha vida, nunca tive dois. Né? As pessoas me procuram, eu respondo, não há problema algum. Talvez eu demore um pouquinho, porque às vezes eu estou em algum ambiente como o de vocês aqui, que a gente deixa o celular meio que do ladinho, mas eu paro e faço as minhas observações. Então, podem considerar tanto no meu e-mail quanto no meu celular. Pode passar aí, que a gente meu põe na e-mail descrição é também. regis@sobrasa.org, regis@sobrasa.org, e o meu celular pessoal, profissional e do meu dia a dia é 11, o prefixo 992355123. Prefixo 11 992355123. Sintam-se aí convidados para estar interagindo comigo a qualquer tempo. E é uma honra poder estar conversando e tirando qualquer dúvida que vocês sintam sobre o tema, né? Muito obrigado. Valeu. Tá bom. Cara, brigadão. Então, mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Não vamos deixar para sábado. Deixa agora. para sábado agora, Na deixa gostinho para palestra. sábado. Senão Vamos eu queima deixar. tudo já na Isso. largada. Então, beleza. Então, Regis, se tiver mais algum assunto depois, quiser voltar para a gente bater um papo, trocar uma ideia, mais informação, esse contato com o César aí, o canal é direto com ele aí, tá sempre liberado aí. O César também retornando com a gente aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, volte mais vezes. Sim, obrigado. É isso aí, Léo, obrigado aí pela ajuda aí no nosso anjo da guarda ali nos botõezinhos ali. É isso aí, até o próximo Countrycast, galera. Valeu, obrigado.